Olá moçada, meu nome é Ramiro, sou professor de História, Filosofia e Sociologia, trabalho em várias escolas e estou aqui para apresentar para vocês algumas questões ligadas ao Enem, outras questões que pode ser uma dica preparando você para os próximos vestibulares. Afinal de contas, é essa a minha grande função como professor, tá? Eu quero ver você na universidade e por conta disso estou eu aqui preparando você. Agora, vocês devem estar percebendo, tá? Eu faço parte de uma plataforma digital chamada Aprender Flix. Essa plataforma digital está entrando no ar agora e com certeza vai ajudar você muito nos vestibulares agora da segunda fase, ou quem sabe de repente, né, você deixou tudo para 2022, né? Fazer o quê? Nós tivemos um ano terrível, de repente você deixou tudo mais para frente. É isso aí, tá? Espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo, espero que vocês procurem de alguma forma assimilar bem o que nós temos aqui para colocar. Ó, entra aí. Estou contando com vocês, dá uma olhadinha lá no Aprender Flix, vamos conhecer um pouco mais dessa plataforma, mais uma digital, mas essa vai ser diferenciada, pode ter certeza. Vamos lá, tá legal? Vocês estão vendo essa questão 52 da prova amarela do Enem do último domingo de humanas, né? Humanas, afinal de contas nós temos um outro dia ainda, numa outra prova, tá? Vocês estão vendo o texto 1? Os meus pensamentos são todos sensações, penso com os olhos, com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Ainda bem que ele parou na boca, imagina se ele fosse pensar por outros órgãos que são até perigosos. Fernando Pessoa, guardador de rebanhos, tá? Vocês viram, obras poéticas. Texto 2, é o que mais me interessa, hein? Merleau-Ponty, olha lá. Quem que é esse cara aí? Esse cara é um filósofo do século XX, tá? Então você vai ver lá, tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, ou sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Bom, o que você está percebendo? Que o Ponty é um dos grandes filósofos do século XX de uma filosofia ligada ao existencialismo, é uma escola filosófica, e também fenomenologia. Tanto é que o título é Fenomenologia da Percepção. Vocês estão vendo aí, né? Tá ok? Os textos mostram alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a... O que será que ampara? Você já deve ter percebido, é o item C, valorização do corpo na apreensão da realidade. O que nós podemos sacar nessa situação? Tá? O Enem se preocupa muito com o aspecto de identidade. Aí você pode falar, pô, Ramiro, mas já passou, né? A identidade já foi, o vestibular do Enem já passou. Sim, mas nós temos outros vestibulares, nós temos segunda fase, tá? E o que significa isso? Que identidade é um tema muito forte de filosofia e sociologia, mais ainda de filosofia, um tema muito forte. Identidade, quem é você? Tá? Além daquelas perguntas célebres de filosofia, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, né? Então, repara, olha o Merleau-Ponty aí, repara uma das frases mais famosas do Merleau-Ponty, sou o meu corpo, tá? Perceberam? É a fenomenologia da percepção. O sujeito no mundo é o corpo no mundo. Então o sujeito da percepção é o corpo. Corpo, tá legal? E aí eu quero destacar uma coisa para vocês. Imagina como é que fica essa questão do corpo, da identidade, quando você o tempo todo está usando uma máscara. E você só mostra os olhos. Quem é você? Você perde parte da sua identidade. Compreendeu? Então o corpo ligado à identidade, é um tema muito importante de filosofia. Reparem através do tempo. Olha o corpo. Na antiguidade, o escravo era um objeto. Compreenderam? O escravo era um objeto. Okay? O Platão que está ali, apaixonante Platão, maravilhoso Platão, tá? Presídio do ser. Mas espera aí, ser algo do tipo em filosofia essência. Portanto, repara, o corpo na antiguidade é um objeto, o seu sujeito é um escravo, e ao mesmo tempo, para o Platão, fenomenal filósofo grego, o corpo é o presídio do corpo. Desculpa, presídio do ser, da essência, da alma, tá? Corpo tentado. Aí nós já estamos no medievo. Visão agostiniana, olha o Santo Agostinho aí, com toda aquela cara angelical, né? Rostinho angelical. Corpo prisão, ainda, da alma e fonte de todas as tentações. Compreenderam? Ou seja, o corpo é a fonte do pecado. Vocês estão percebendo como é que o corpo foi tratado ao longo de toda a história da filosofia e do ser humano na Terra? Humanismo, corpo valorizado. Porque o corpo está sujeito aos estudos científicos, o corpo como fonte dos desejos, ainda mais que existia, tá? Vamos dizer naquele momento ali, o hedonismo, a busca dos prazeres carnais. Que mudança radical, o corpo sujeito da ciência,
corpo sujeito do prazer. Viram? Mudou radicalmente. E o corpo adestrado? Aí está ligado ao capitalismo. Olha lá, na era industrial, aquele engenheiro ali chamado Taylor, né? Compreenderam? Taylor. Aquele sujeito ali chamado Henry Ford. Esses sujeitos começaram a fazer o quê? Adestrar o corpo para que a produção industrial fosse o quê? Maior. O corpo passou a ser adestrado. E aí vem esse brilhante filósofo do século XX, o Michel Foucault, com a sua obra fantástica Vigiar e Punir, onde ele diz que há uma normatização de comportamentos. O corpo tem que ser adestrado para a produção e vou além, né? O Foucault foi além, eu vou além transmitindo para vocês. O corpo tem que estar o quê? Tem que estar conectado à ideia de um comportamento adequado que a sociedade aceita. Então, vocês perceberam. E eu venho com a última novidade. Oh, que cena perturbadora, né? Corpos seminus, mas corpos lapidados. Corpo construído. Ou seja, hoje o corpo não só é adestrado, não estou falando que o Foucault está errado, de jeito nenhum, mas o corpo, além de ser adestrado, o corpo é estético. Sua identidade é estética. Sabe por quê? Porque existe uma hipervelocidade no mundo, né? Capitalista, mundo moderno. Então o corpo é o cartão de apresentação. É o cartão de apresentação. Falou, ó, eu sou bonito. Eu sou lindo. Meu corpo foi lapidado. E isso para o homem e para a mulher. Agora fica uma questão filosófica aí para você. O pensamento molda o corpo ou o corpo molda o pensamento? Ultimamente, tá? A tatuagem, o corpo lapidado, compreendeu? A estética vem moldando até o pensamento. Sim, porque você começa a se sentir bem, você começa a se sentir bonito, você começa a se sentir bonita e você sorri mais. E as pessoas olham para você e você se sente o quê? Atraente. Então hoje posso alertar vocês, cuidado com essa situação ligada à identidade, que o corpo construído lapidado vem moldando o pensamento. Eu levantei uma dúvida, porque é própria de filosofia, né? Outra questão aí, a questão 66, desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho, veja que agora mudamos para outro tema importantíssimo, o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão. Nossa, sempre uma dualidade, sempre uma divergência, né? Trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo, da mercadoria, do dinheiro, a prevalência do negócio, reparou o que é negócio? Negar o ócio. Que termo esquisito, né? Negar o ócio virou a palavra negócio. Veio sepultar o império do repouso, da folga, da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Ou seja, em outras palavras, o trabalho se tornou importante. Agora, importante, valorizado pelo universo empresarial capitalista. Porque para o trabalhador nem sempre é assim. Então, uma pergunta de sociologia, vocês viram? Estamos ligando a filosofia, sociologia, essa é a minha função aqui. Por uma sociologia do século XX. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela, tá legal? Olha lá, reforma protestante. O que a religião protestante tem a ver com o trabalho? Tudo. Olha a valorização do trabalho. Se você já percebeu que o escravo era um objeto, se você já percebeu que no medievo predominou a servidão, alguém servia, quando que o trabalho começou a ser valorizado? Quando a burguesia, o universo empresarial começa a ficar um pouco mais forte. E aí você tem o João Calvino, ou vamos falar em francês, né? Já que ele é João Calvino. Predestinação ao céu condicionada à riqueza acumulada pelo trabalho honesto. Em outras palavras, tá? Se você trabalhar arduamente, se você poupar dinheiro, se você acumular fortuna, você é predestinado ao céu. Nossa, que negócio é esse, cara? Deus está preocupado com isso? Na visão do Calvino, sim. Do pastor calvinista, Calvino, sim. Por que Deus está preocupado com isso? Ah, adivinha. Na verdade, quem está preocupado é a burguesia, né? Mas vamos inserir Deus nesse negócio. Segundo o pensamento do pastor João Calvino, Deus deu para cada um de nós uma habilidade, um dom. Deus deu para cada um de nós, tão justo que Ele é, uma habilidade, um dom, e cabe a você se desenvolver nessa habilidade. Entendeu? Cabe você agradecer Deus pelo presente que recebeu e se dedicar.
a esse trabalho. E aí você vai enriquecer. Então criou um ethos, entendeu? Reparou? Ethos do homem capitalista. Esse homem capitalista tem que ser trabalhador, honesto, empreendedor para renovar o capital, austero ou austero. Como assim? Não ficar gastando com coisas fúteis, gastar dinheiro com coisas fúteis, deve investir o dinheiro. E quem sacou isso no século XX foi aquele brilhante sociólogo que você está vendo ali, tá? Max Weber. Naquele livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Naquele livro ali, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele percebeu que surgiu uma ética capitalista. Vocês viram a valorização do trabalho? Tá? E falando em visão do trabalho, né? Valorização do trabalho, divisão do trabalho, nós vamos falar de um cara chamado Adam Smith. Ou seja, cuidado, a valorização do trabalho se dá pelo aspecto religioso e se dá também pelo aspecto racional do economista Adam Smith. Vamos ver. Repara essa questão 64. Olha como o Enem esteve preocupado com essa questão do trabalho e estou alertando vocês, é um dos grandes temas para a segunda fase. Por isso aqui é minha aula dica. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Veja que é um texto crítico. Já está condenando a divisão internacional do trabalho. Ok? Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, portanto o sujeito é daqui da América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os tempos remotos tempos, em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares, expansão marítima europeia, perceberam? E lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções, ou seja, ser espoliada. Esse texto é de Eduardo Galeano, brilhante historiador uruguaio, As Veias Abertas da América Latina. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela apropriação imperialista dos recursos territoriais, ou seja, estamos sendo sugados. Entendeu? Ou seja, as grandes potências europeias parecem um vampiro sugando os recursos aqui na América Latina. Essa é a visão do nosso Eduardo Galeano, brilhante historiador. E aí está o Adão Silva, na verdade nós temos que falar em escocês, né? Temos que falar no inglês bem fluente, né? Adam Smith. Adão Silva seria se fosse português. Ele é o pai do liberalismo econômico. Ele defendeu a ideia da mão invisível. Ou seja, a minha mão está aqui visível, mas é melhor esconder a mão invisível. Ou seja, o Estado não intervém na economia, a economia funciona com leis naturais, oferta e procura. São leis naturais da economia, oferta e procura. Então, se uma determinada mercadoria está à venda, né, o tradicional álcool gel está à venda, todos nós precisamos. Você lembra do início da pandemia? Quando a quantidade de álcool gel era pequena para atender toda a procura, o que aconteceu com o preço? Naturalmente, subiu. A procura era maior que a oferta, então o preço subiu. Agora, o que acontece no inverso? Quando passou a ter muito álcool gel e a procura continuou existindo, mas a oferta era maior. O preço naturalmente caiu. Tá, então a economia tem leis naturais. Tá bom, vamos acreditar no Adam Smith, né? Fazer o quê? Considerado o maior profeta da economia capitalista. E ele pregou também a livre concorrência, livre competição de mercado é saudável. Adam Smith, cara, você acredita nisso? Tá bom, vamos fazer de conta, vamos lá. E aí ele pregou, que tem tudo a ver com a questão, né? Você lembrou a questão? Viram a questão? Olha a questão aí. Divisão internacional do trabalho, né? Ele, antes de pregar a divisão internacional do trabalho, ele pregou a divisão do trabalho dentro de uma fábrica. Que cada empregado deveria se especializar num tipo de atividade, um tipo de tarefa. Só que aí ele foi além, sei lá, empolgou, tomou algum tóxico, sei lá, empolgou, né? Pegou e falou, não, é o seguinte, tá? Dentro da fábrica, cada empregado se especializa numa tarefa, cada país deve se especializar numa tarefa, cada país. Cada país. Então, vamos supor, um país com enorme extensão de terra. Até engasguei, vamos falar Brasil. Né? Enorme extensão de terra, deveria se especializar na agricultura. Um país com pouca extensão de terra, supondo a Grã-Bretanha, deveria se especializar na indústria. O Japão fez a lição de casa, um país com pouca extensão de terra fértil, portanto se especializou em tecnologia, ciência, indústria. Tá? Então, o Japão fez a lição de casa. Parece que nós estamos tentando até hoje, há 200 anos, fazer a lição de casa. Vamos lá. Tá? Então, foi uma ideia dele, cada país deveria se especializar numa atividade. E o que aconteceu aqui, na América? Nós passamos a se especializar na agricultura. Só que o produto agrícola
não tem o mesmo valor do produto industrial. Entenderam? Então nós passamos a ser pobres. Nós temos fartura de terra, nós temos fartura de alimentos, mas o produto agrícola não é tão valorizado no mundo, no universo capitalista. Consequentemente, passamos a o quê? A ser países, povos devedores. E tem mais, hein? Liberalismo, o Estado não intervém na economia. Naturalmente, olha o que surge ali. Ó. Você está percebendo o que surge por aqui? Olha lá, naturalmente, o imperialismo vai surgir como? Várias empresas se associam, são os trusts. Várias empresas se associam, são os trusts. Como que se associam? Empresas maiores compram, vamos dizer assim, as empresas menores e desaparece com a marca no mercado. Os holdings, quando as empresas maiores compram ações das empresas menores e mantêm a marca no mercado. E os cartéis, quando as empresas se associam para estabelecer um preço. É natural isso no capitalismo. E, então, o imperialismo citado na questão, vocês estão vendo? Citado nessa questão aqui pelo Eduardo Galeano, o imperialismo é algo natural que surge na livre competição de mercado. É essa questão que eu queria enfatizar para vocês. E vamos ver aqui, tá? A 79. Ainda lembrando, prova amarela. Tá? A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais que dá estrutura, organização, justiça, como a equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Só de ler até agora já estou cansado. Imagina você no vestibular, tá? E com correria ainda de tempo, né? Diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também aceitem. Nossa, imagina que texto louco e você falar, tá, e daí? Daí no contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra esse consoante a, vamos ver, entendimento do contratualismo moderno. Pronto, a gente está caminhando para o final. A nossa sociedade é baseada em contratos, entendeu? Tá? Nós vivemos uma sociedade contratualista. O capitalismo especializou nessa ideia de contrato. Tá, ok? O matrimônio é um contrato. Quando nasce o filho, se registra lá no cartório que o filho é seu, entendeu? É um contrato. A sociedade feudal era juramentada, eles juravam obedecer um ao outro. A nossa sociedade é baseada em contrato, tá bom? E quais são os contratos mais importantes? Eu quero destacar isso, toma cuidado. Está ligado ao liberalismo e está ligado à democracia. Os contratos mais importantes, tá legal? Quais são os autores que definiram isso para a nossa contemporaneidade, tá? Então espera-se que todas as relações entre indivíduos, todas, sigam o princípio de um consentimento mútuo entre os envolvidos. Então cuidado, você que namora ainda, consentimento mútuo, você percebeu? Não tem contrato registrado em cartório, mas consentimento mútuo. Procurar a paz é racional, vejam, outra característica fantástica do capitalismo, da democracia e do liberalismo, a racionalidade. Pois envolve a sobrevivência. Sim, nós queremos sobreviver, é racional. Os homens justos são aqueles que cumprem seus contratos. E aí, tá? Vocês devem estar percebendo, está escrito lá no cantinho, tá? Vejam, né? Foi meio embaçado ali, embrião da democracia, eu quis enfatizar esse lance. A lei moral garante a liberdade de cada um e a igualdade de todos. O contrato supõe um consentimento expresso, voto, ou tácito. O que é o tácito? Ah, você aceita, porque você faz parte de um sistema que escolheu um determinado candidato. Então, vamos supor, tá? Numa eleição, você votou no X, mas foi eleito o Y. Aí você vai dar o seu consentimento tácito. Porque você votou no X, mas foi eleito o Y, mas você faz parte daquele contexto, você fala, tá, eu aceito o Y. Compreenderam? Então nós temos aí o embrião, no liberalismo, o embrião da democracia. E lembrando, o liberalismo econômico tem como pai o Adam Smith. E o liberalismo político tem como pai o senhor John Locke. O homem reúne direitos naturais, a vida, a liberdade e propriedade. É dever do Estado garantir esses direitos naturais do homem. Pai do liberalismo moderno. E aí nós temos o pai da democracia moderna, Jean-Jacques Rousseau. Veja que a democracia é filha do liberalismo. Contrato Social, uma das obras mais importantes do Rousseau, tá? Esse exuberante filósofo nós estamos vendo aqui do iluminismo, ele defende que governantes e governados têm um contrato imaginário chamado contrato social. E a nossa sociedade é, portanto, moldada em contratos.
Fiquem muito atentos quanto a isso. Rousseau, um grande defensor da liberdade. Vejam, eu disse que a democracia nasce no liberalismo, liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. E o governo deve ser formado pelo povo, o princípio da vontade geral, que é próprio da democracia. Ou seja, vocês devem ter percebido que alguns temas são mais relevantes para as segundas fases que estão chegando agora. Ok? Alguns temas são mais relevantes. Democracia, liberalismo, a ideia do corpo, que está relacionada à identidade. Eu diria até, cuidado, fica de olho com o feminismo. O próprio Enem teve uma questão relativamente próxima. E a questão ligada à escravidão também é um assunto muito interessante você ficar de olho. Bom, é isso. Procurei apresentar para vocês o mais rápido possível de alguns conteúdos que podem ajudar você numa segunda fase vestibular ou quem sabe ao longo do ano aí em outros vestibulares vindouros que nós teremos. Agora, o melhor de tudo é você procurar a nossa plataforma, que assim você assiste a minha aula e assiste também de outros professores que há muito dispostos, brilhantes, que estão aqui para trazer o melhor do conteúdo ligado ao vestibular para vocês, em especial do Enem. Falou? Moçada, um abração para todos. Muita saúde, valeu. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo e se aperfeiçoando, siga no YouTube e Instagram, @AprenderFlix. E para ver os cursos disponíveis, acesse aprenderflix.com.br. Aguardo vocês lá.